Olá, você que parou aqui para ouvir o Fala Professor desta segunda-feira. Eu quero dizer que eu estou muito feliz com o convidado de hoje. Você percebe que eu estou aqui no escritório dele, só que ele não sentou ainda. Mas eu vou dar algumas características para você que você já deve ter visto aí na postagem. Mas, quando eu mostrei a pauta das perguntas, ele disse, não, eu prefiro improviso. Eu estou falando do grande Juvenal. Juvenal, que prazer você aqui, rapaz. Está aqui no seu escritório para poder lhe entrevistar. O Juvenal é um daqueles professores que ele já teve várias fases na vida. Então é possível que você já tenha visto e conversado com o Juvenal em uma determinada fase da vida, depois em outra determinada fase da vida. E hoje ele está numa vida muito louca, como sempre foi. Só que está muito produtivo. Sim. Agora, eu queria começar essa entrevista, Juvenal, fazendo a seguinte pergunta. Nos livros que você escreveu, um deles, você está, deixa eu ver, você está assim, com as mãos assim. E um dia, quando eu li o seu livro, você escreveu 3 livros. 4 livros. Uhum. Eu perguntei, Juvenal, por que isso? Aí você disse que era um enigma, mas que tinha um objetivo. Por quê? Olá, gente. Gente, primeiramente, é um prazer demais estar no canal. Muito prazer. Esse homem aqui, eu sou fã. E você ser entrevistado por quem você admira é muito bom, né, não? Privilégio para poucos. Muito obrigado, amigo, pelo convite. A maioria das minhas fotos, eu abro os braços assim, e esse enigma é agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus porque Ele entregou Jesus Cristo na cruz do Calvário. Sou um cristão protestante que é apaixonado por Jesus, e aquele símbolo é obrigado, agradeço a Deus por ir até onde eu estou indo, sem ter muitos recursos nem ferramentas, e Deus abrindo portas, e estamos aí, graças a Deus, já fui em 16 países. 16 países. Então agora vem a segunda pergunta que eu quero fazer, é o seguinte. Houve uma época que você aparecia muito no Facebook, agora você está viajando mais do que postando. Uhum. Mas eu queria fazer 2 perguntas. Primeiro, você já viajou os 27 estados brasileiros. Fala um pouquinho dessa sua experiência, da sua viagem. Por que você foi, com qual objetivo, nos 27 estados brasileiros. Aí depois fala quantos países você já conseguiu viajar por meio desse trabalho, que daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Primeiramente, eu sou um apaixonado pelo Brasil, tá? Um apaixonado. Eu amo o Brasil, amo o hino nacional, amo a bandeira do Brasil. Eu sou apaixonado pelo Brasil, eu sou um brasileiro, amo o Brasil. Fico triste quando alguém fala assim, olha, eu estou indo embora do Brasil porque o Brasil não presta. Eu até brinco, digo assim, pois vá. Vá que aqui vai ficar só nata. É um país maravilhoso que mana leite e mel. Primeira coisa é essa. Segunda, quantos tiveram o privilégio de conhecer um país em dimensões continentais como é o nosso? Quantos? E eu queria ser um dos que experimentasse, que tivesse experimentado tal façanha. Mesmo porque o Brasil, gente, é muito plural. O Brasil você consegue andar nos estados do Brasil como se estivesse andando em outros países, né? O Rio Grande do Sul, por exemplo, totalmente diferente, por exemplo, da Bahia. São 2 estados assim que você não diria que é do mesmo país, né? E assim, a motivação foi deixar um legado, ir em um lugar, ir em lugares que pouca gente esteve, e falar do Brasil com propriedade. Ok? Defender o Brasil com propriedade, que é o caso do que eu faço. Então esse foi um dos objetivos, de você querer conhecer primeiro o Brasil, os 27 estados. Então, antes de viajar, para fora. Antes de viajar para fora. Conheci os 27 estados primeiro, então, depois eu saí. Percebe-se que ele é metódico, e eu sei que ele busca o alvo, ele vai atrás até conseguir. Essas suas viagens para o exterior foi em função das palestras que hoje você faz. Sim. Fala um pouquinho sobre isso. Sim. Eu trabalho com palestras, né? Treinamentos, palestras na área de coaching, psicanálise, terapia familiar, bastante. Por ser especialista em adolescência e juventude, oriento os pais,
faço mentoria com os pais também, como lidar com essa galerinha. Esse meu conhecimento, essas minhas expertises, me levou para muitos países, como eu disse, foram 16 no total. E todos os países que fui fazer o trabalho. Inclusive, estou chegando agora, quando eu digo agora, tem uma semana, eu cheguei dos Estados Unidos. Passei um tempo lá em Orlando, né? Kissimmee, Orlando, Apoca, trabalhando com adolescentes, trabalhando com pais de adolescentes, ministrando palestras na área de inteligência emocional, como aprender a lidar com essa galera. Ô Juvenal, me diga uma coisa. A gente já viu muitos jogadores que eles são craques lá fora. Aí quando chega ao Brasil eles são estranhos. Você é mais ou menos isso, não? Mais ou menos isso. Eu vou dizer o seguinte, professor. Talvez eu consiga jogar bem nos dois, sabe? Porque assim, pelo fato de ter o amor que eu tenho pelo Brasil, por incrível que pareça, eu me preparo mais para estar no Brasil. Por exemplo, eu vou estar agora sexta-feira no Amazonas, em Manaus. A minha preocupação é até maior do que estar nos Estados Unidos. É verdade, o pessoal não acredita muito nisso, não. Mas assim, eu amo o Brasil. Eu sou apaixonado pelo Brasil de verdade. Eu sou um brasileiro nato. Então eu costumo dizer que eu jogo bem nos dois porque eu me preparo melhor aqui. Ok. Então nós já conhecemos um pouquinho do Juvenal. Como nós estamos no quadro Fala Professor, do canal Ricardo Santos Historiador, agora vamos para as perguntas pedagógicas. Vamos lá. Me diga uma coisa, Juvenal. Os teóricos da educação. Você sabe que os teóricos da educação, eles orientam os professores, as metodologias que são adotadas. Alguns colocam os teóricos da educação debaixo do braço e seguem. Outros não dão a mínima para os teóricos. O fato é, a sala de aula é diferente todos os dias. O professor é diferente todos os dias. Para você, na sua experiência de professor, os teóricos da educação funcionam ou não funcionam? Olha, vamos lá, você sabe que essa pergunta é capciosa, mas vamos lá. Os teóricos, eles têm a sua contribuição para a educação. A gente tem que ter essa base, certo, né? A gente tem que ter esse caminho, né? Esse norte. E eles nos dão esse norte, ok? Não vou citar teóricos aqui não, que amigos discordam, outros concordam, mas assim, eles nos dão algumas bases. Em 2006, a Universidade Federal ela publicou o livro sobre o Édito de Milão. Na época, foi o primeiro autor brasileiro a publicar um livro sobre esse tema específico. Só que este ano houve a segunda edição. Eu, particularmente, eu não sigo muito os teóricos. Apesar deles serem a tese, você não pode jogar a tese fora quando se cria uma antitese. Então, eles são a tese. Muitos deles nos dão o caminho, né? Piaget, e aí nós temos Paulo Freire e outros tantos, Vygotsky e outros tantos, que nos dão norte. A gente não pode descartar totalmente eles, não. Porém, as coisas vão evoluindo, eu vou chamar assim, tá? Eu não gosto muito da palavra evolução, mas as coisas vão se desenrolando. Os tempos são outros e é preciso usar outros tipos de ferramentas, outras didáticas para alcançar aquele aluno que esses teóricos não alcançam, ok? Eu gosto muito de usar aquilo que a gente tem aprendido no meio de comunidades, aprendido viajando, mesmo porque a maneira mais fácil de você ficar inteligente é viajar, já é uma dica aqui para todo mundo. Então, pelo que eu estou entendendo aí, Juvenal, quer dizer, os teóricos da educação, eles têm a sua função, mas você não descarta a sua experiência pessoal, a sua experiência de viagens, a sua própria experiência na sala de aula. Não se pode descartar. Professor nenhum pode descartar, ok? A sua experiência, alguns falam do instinto, né? Também, não se pode descartar isso de forma alguma. Cada lugar é um lugar, cada tempo é um tempo, cada aluno é um aluno, então você não pode descartar. Muito bem. Agora me diga uma coisa, o ensino religioso na sala de aula, você concorda que deveria haver ensino religioso na escola pública? Sim, eu concordo. Sabe por que eu concordo? Porque sempre funcionou, professor.
Sempre funcionou. Desde quando o mundo é mundo, e não só no Brasil, existe o ensino religioso nas escolas e tudo certo. Ok? Isso não fez o pessoal ser mais ou menos cristão, mais ou menos muçulmano. Não, eu acredito que é bom. A religião é sempre bem-vinda. Essas são palavras de ateus. Certo. Ok? Eles falam que a religião é sempre bem-vinda. Né? Então, assim, eu sou a favor, sim, de se falar de ensino religioso nas escolas. Muito bem. Agora, me diga uma coisa, sobre política. Ok? Vamos lá. Você votou em quem? Em Lula ou em Bolsonaro? Votei em Bolsonaro. Por quê? Fala aí. Olha, antes de mais nada, quando me perguntam sobre política, eu digo assim, olha, eu não sou completamente do lado de ninguém, porque ninguém é completamente do meu lado. Quem disse essa frase foi Gandalf, no filme O Senhor dos Anéis. Então, assim, a pergunta é tão boba, eu costumo responder assim com a frase de um filme. Então, se eu não sou completamente do lado de ninguém, porque ninguém é completamente do meu lado. Já começo dizendo, eu não sou bolsonarista, longe disso, longe de ser bolsonarista. Agora, quando você coloca Lula e coloca Bolsonaro, e eu sempre votei, eu nunca anulei voto, nunca deixei de votar, eu fui lá e votei em Bolsonaro. Votei em Bolsonaro porque eu concordo com 30% do que ele fala, do que ele pensa, e concordo com 3% do que o Lula fala e pensa. Muito bem, você viu que ele não fica em cima do muro. Ele é um dos poucos professores que falou assim e não teve nenhum constrangimento. Agora vamos para uma questão ética, professor. É conhecido internacionalmente o caso do Daniel Alves. Ok? Você sabe que ele foi acusado de estupro e está preso porque existem leis naquele país rígidas, onde não existe fiança para esse crime, vamos assim dizer. Eu queria que o que é que você sabe sobre o caso e se você tem algum posicionamento já estabelecido sobre o caso Daniel Alves. Sim, acompanhei o caso, mesmo porque eu sou um dos que acompanha o trabalho do Daniel Alves, né? Ele é São Paulino, como eu sou São Paulino, e é um atleta fantástico, o maior ganhador de títulos da história do futebol, jogou em grandes clubes, né? E está com quase 40 anos e jogando bola. Eu sou um fã do Daniel Alves, tá? Certo. Primeiro, ser acusado de algo não é ser condenado. Primeira coisa, a gente sempre tem que tomar cuidado com isso. Então, pessoas acusadas não são condenadas. Se ele cometeu o crime, ele tem que ser preso e tem que pagar por isso, com certeza, ok? Vejo indícios no processo, acompanhei um pouco do processo, que ele pode ter razão no que está dizendo. Não estou defendendo o Daniel, não estou dizendo que a mulher que o acusa também está errada, mas ele tem bases, né, para dizer que aquilo que aconteceu não foi uma coisa forçada. Ele tem base para isso. Eu estou aguardando a justiça da Espanha costuma funcionar muito bem, tomara que o Brasil um dia seja assim. Eu repito, se foi condenado, se ele fez o que fez, precisa pagar e pagar um preço alto, com certeza. Surpreendente, professor, porque eu não vi nenhum professor dizer aqui que estava acompanhando esse caso, que sabia alguma coisa, e percebe-se que você é atualizado. Detalhe, professores queridos, é preciso reciclagem. Nós lidamos com adolescentes, lidamos com crianças, e os tempos são outros, né? A gente tem que estar antenado. Ok, muito bem. Agora me diga uma coisa. Edson Arantes do Nascimento morreu. Isso significou alguma coisa para você? Significou para mim, porque assim, olha, meu avô, certa ocasião, disse para mim assim, filho, seja extraordinário pelo fato de você ser preto. Eu não gosto de entrar em questões raciais, eu não acho que o preto é vítima, não acho assim, tá? Quem me conhece sabe muito bem disso. Mas existe o racismo e não é fácil ser preto. Há uma dificuldade em ser preto. Meu avô dizia assim, olha, Pelé, por exemplo, é preto, ele dizia para mim, né, quando ele era vivo, e dizia assim, e ninguém lembra que ele é preto, porque ele é extraordinário. E no campo do extraordinário não tem cor. Ele dizia assim, seja extraordinário, filho, vou esquecer que você é preto. Então Pelé foi uma referência, uma pessoa que, no tempo da segregação nos Estados Unidos, por exemplo, estava falando com presidentes. Em 58, um racismo imenso na Suécia, ele estava conversando com a rainha. Então, veja, as pessoas quando falam dessas cenas, elas dizem que porque é rico. Não. Na sua intenção, é porque ele era extraordinário. Porque ele era extraordinário. Ele estava ali porque ele era Pelé. Pronto. Simples assim. Não tinha nada a ver com a conta bancária dele. Nada a ver. Eu estava vendo uma reportagem do Pelé, antes dele falecer, ele chegou nos Estados Unidos e ele perdeu o passaporte. Tem uma reportagem que fala disso. E aí a pessoa ali que estava recebendo ali na entrada do país, eu chamo de alfândega ali, né, na entrada ali, a Polícia Federal deles,
Quando ele chegou lá sem um passaporte, a moça falou, pode entrar, você é Pelé. Olha, não é porque ele era rico, não, porque ele é Pelé. Ou seja, ele era extraordinário. E Pelé simbolizou, é um símbolo, obviamente, de que o preto precisa ser extraordinário o tempo todo. E nós conseguimos ser extraordinário. E quando você chega lá, o povo esquece que você é preto. Agora, diante desse seu comentário, eu vou fazer uma pergunta aqui para fazer uma média aí com essa situação aí. Você acha que o Brasil tem uma dívida com o negro? Sim, o Brasil tem uma dívida com o negro. Só que essa dívida nunca será paga. Não tem como pagar essa dívida. Impossível de ser paga. Não tem como. Por isso eu digo sempre onde vou, nos programas de TV onde eu estive, todo lugar que eu vou, eu digo o seguinte: nós pretos já perdoamos os brancos. Pronto, está perdoado. Eu sou a favor, professor, da cota social, não da cota racial. Eu sou contra a cota racial e a favor da cota social. Agora, só um momento, então. Vamos dar uma pausa para os nossos comerciais aqui. O Brasil tem uma dívida com os pretos. Eu não gosto de chamar de negro, porque parece que é uma nova raça, raça negra, e não existe raça negra, existe raça humana, que é dividida por etnias. E nós somos a etnia amarela, branca, preta e indígena, e a parda, ok? E a parda. Então sim, há uma dívida, essa dívida nunca será paga, isso é impossível de ser sanado. A melhor forma para resolver isso são os pretos perdoando os brancos, e nós juntos conseguimos aí, de forma individual, pessoal, partindo de nós, ajudarmos um ao outro e fazer da nossa nação como um todo, pretos e brancos, pardos, índios, todos, um Brasil top, um país maravilhoso. Agora, Juvenal, você acredita que as políticas públicas devem atender a essa classe negra? Ou você é contra essas políticas públicas que são feitas para que haja uma cota para a universidade e coisas dessa natureza? Olha, eu acredito que a pessoa que criou isso, criou na melhor das intenções. Eu parabenizo as pessoas que criaram. Eu creio que não criou-se para poder diminuir o negro. Ao contrário, quem criou, criou para ajudar. Porém, todavia, eu acho injusto. Eu acho injusto e acaba segregando mais do que ajudando. Eu vou dar um exemplo. Querem ver? Na minha infância, meus amigos todos eram brancos, todos. E nós comíamos farinha com açúcar juntos. Só tinha farinha com açúcar para comer. Roubávamos umbu na roça do seu José, só tinha aquilo para a gente fazer, e todo mundo junto. E aí agora, imagina só, eu entro na faculdade porque eu sou preto e eles não entram, sendo que nós vivíamos na mesma situação. Eu não acho isso justo, ok? Eu acho que mais justo se fosse cotas sociais, para que o Brasil, o Estado, atendesse os pobres, e não o índio, o preto, o branco, não, os pobres. Porque hoje nós temos pretos muito ricos, né? Temos pardos ricos, e esse pessoal não precisa ser atendido pelo Estado. E temos muitos brancos pobres. Então eu acredito que a cota social, ela abarca melhor, mesmo porque a maioria dos pobres são pretos ou pardos, ele ficaria mais interessante do que as cotas raciais. Eu hoje sou contra as cotas raciais. Eu acho que ela teve um papel importante, foi importante, algum momento foi importante, fez com que nós pensássemos um pouco mais, mas eu acho hoje, especialmente hoje, desnecessárias. Então isso inclui o indígena também? E o indígena também. Eu rodo muito o Brasil, professor. Vou muito em Roraima, vou muito no Amazonas, onde tem muitos índios, e eu vejo um amparo fantástico com os índios, né? Um amparo fantástico. Olha que interessante. O Brasil é dividido assim, 46% são pardos, 46% são pardos, 42% são brancos, 9% são pretos, 1%, menos de um indígena. Ok? Então tem que tomar cuidado com isso, né? Então assim, não posso também esquecer a maioria das pessoas que existem no Brasil. E o Brasil é pobre, não é porque 1% de índio é pobre ou porque os 9% de pretos são pobres. O Brasil é pobre porque todo mundo é pobre. É assim que eu penso. Muito bem, você ouviu aí as estatísticas do professor Juvenal. Agora, Juvenal, a próxima pergunta, ela tem a ver com o seguinte. Vamos lá. A educação brasileira, como é que está? Ela está no caminho certo? Sim, eu acredito que os professores da rede pública, especialmente, são bem preparados. Eu sempre acreditei nisso.
e vou acreditar. Sim, sim. O que eu acho é que precisa só inverter a pirâmide que existe no Brasil. Como é que é? As faculdades, as universidades recebem mais dinheiro do que o fundamental, do que as creches. Eu acho isso estranho, no mínimo estranho. Em nenhum país do mundo existe isso. Então, os países do mundo, por exemplo, os países nórdicos, vou pegar a Noruega. A Noruega, quando os pais colocam seus filhos na escola, muitos deles, a mãe especialmente, a escola paga para a mãe ficar em casa, para poder acompanhar o processo dos filhos na escola. Ok? Aí já a universidade, você paga a universidade. Né? Nos Estados Unidos também é comum isso. Então, assim, a educação no Brasil está péssima? Não, está boa, está no caminho. Mas essa pirâmide, ela tem que inverter. Ela está de ponta cabeça. Então, pelo que você falou aí, falta fazer investimento na base, não no pináculo da pirâmide nas universidades. Eu sempre escuto falar teóricos da educação falando da importância de se investir nessa parte baixa da pirâmide. E você fez referência de forma brilhante a esse mesmo tema. Embora outros discordem, mas eu quero que você coloque aí, se você concorda com ele, se você discorda dele. Agora, me diga uma coisa, você já sofreu racismo? Muito. Qual foi a sua reação diante disso? Vou contar a minha última reação, professor, minha última reação. Eu sempre vou fazer uma caminhada, isso faz um ano e pouco, aqui próximo, fazer uma caminhada. Eu moro em Santo André. Aqui em Santo André, não só em Santo André, mas no ABC, existe uma galera chamada Carecas do ABC. Eles se autodenominam nazistas, né? São esse povo aí que não sei pra que isso. De verdade, eles precisam de ajuda profissional. Pronto, eu ia andando, eu ia fazendo minha caminhada, minha corrida, aquele Cooper, e eles apareceram dois à minha frente, dois desses ficaram na minha frente assim, um do lado do outro, impedindo que eu passasse pela calçada. E um falou pra mim assim: sabia que você é preto? Eu olhei pra ele e falei assim: não sabia não, cara. Se você não fala, eu ia morrer achando que eu era branco. Verdade. Aí eu passei por ele e segui minha vida. É assim que eu reajo ao racismo. Né? Eu dificilmente um dia vou processar alguém por isso, mesmo porque essas pessoas elas são doentes, elas precisam de tratamento. Alguém que acha que a pessoa é inferior ou superior a você pela cor da pele que ela tem, essa pessoa ela tem problemas, ela precisa de ajuda. Você falou uma coisa certa e do seu jeito muito simpático de você colocar as coisas, mas você sabe que essas pessoas muitas vezes vão ao extremo, né? E não fica só no diálogo, mas você caracteriza que são pessoas doentes que precisam de tratamento. Porque não é um procedimento normal, pelo que você colocou aí. Não pode ser, não tem como. Muito bem, vamos avançar aqui. Me diga uma coisa, que livro você já leu e que livro você recomendaria aí para os seus ouvintes agora? Aqueles que estão inscritos no canal e aqueles que depois de ouvir essa entrevista talvez venham se inscrever também. Vou falar do último que eu li, O Edito de Milão. Opa! A verdade. Olha, não tem nada combinado aqui não, viu? É o último livro que eu li. Texto, contexto e pós-texto, é fantástico, Edito de Milão. Ricardo, um livro maravilhoso, fantástico. Indico um outro livro, do Dr. Spence Johnson, chamado Um Minuto para Mim. É um livro maravilhoso. Gosto desse livro, que é um livro top, muito bacana. Um minuto. Obrigado pela referência, professor. Olha, não tinha nada combinado aí. O que ele falou foi a pura verdade. E o Juvenal é assim. Você assiste novela? Não. Você assiste filme? Filme pra mim é igual série. Eu assisto um filme em um mês. Eu vou assistir uns pedaços. Eu também faço isso, rapaz. Qual o seu hobby predileto? Cara, meu hobby predileto é jogar basquetebol. Olha. This is game, basquete. Fala um pouquinho dessas suas experiências de hobby aí. O basquete para mim é fantástico e graças a esse hobby, professor, a gente tem ajudado muitas comunidades.
Ontem mesmo eu saí com meu filho para brincar aqui embaixo, eu moro em uma comunidade, e lá tinha um monte de garotos ali brincando de basquete, e logo já me acendeu uma luz de criar um time de basquetebol aqui na comunidade, e vou fazer isso. Eu gosto do basquete, é um esporte fantástico, trabalha todas as partes do corpo, e você fica bem doutrinado, e é muito interessante o basquetebol, muito interessante. Ajuda o desenvolvimento físico e mental dos garotos. Ô Juvenal, você tem uma ONG. E qual o nome da sua ONG? O que é que essa ONG faz? O nome da ONG é SPINS, é a abreviação de Esportes e Inclusão Social. A gente usa o esporte para resgatar os meninos, né, de maus caminhos, eu vou dizer assim, né, os adolescentes, as crianças, e para ajudar as famílias a lidar com essa galerinha. Poucos pais sabem lidar com adolescentes, por exemplo, e nós usamos essa ONG para poder ajudar essa galera. Uma pergunta que a gente sempre faz para os professores aqui é o seguinte: faltou alguma pergunta que eu poderia ter feito e não fiz? Nenhuma pergunta, todas perguntas atuais, perguntas novas para um canal novo e atual. Fantástico. Muito obrigado, professor. Agora me diga, dê uma mensagem aí para o público. Qual é a sua mensagem para ele? Minha mensagem é que o teu esforço seja maior que o seu talento. Sempre que o seu esforço seja maior que o seu talento. Você não nasceu para sofrer, ok? Você não nasceu por acaso. Você tem um propósito. Encontre o propósito da sua vida, ok? É muito esforço, muito esforço. Professor Juvenal, eu quero lhe agradecer, olhando ali para a tela, por essa entrevista. E eu acho que quando a gente faz uma entrevista com alguém que a gente conhece, parece que as coisas são mais naturais. E o público certamente deve ter visto isso. E eu fico feliz por esse privilégio que eu tive, depois de tanto tempo sem vê-lo, de poder encontrá-lo nessas circunstâncias e a gente aproveitar o pouco tempo livre que você tem para concedermos essa entrevista. Muito obrigado. Alegria minha, o prazer é meu, que Deus te abençoe. Se inscreva no canal, o canal é bom, viu? Tem muita entrevista boa aqui, assista as outras entrevistas. Grande abraço. Valeu, tchau!